Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos de 2 Pedro. Vamos na carta completa, né? Toda a segunda carta de Pedro, capítulo 1 até o capítulo 3. E eu já quero ler o texto aqui para a gente começar a falar sobre ele. O texto que eu separei é 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim, 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para sempre. Amém. Bom, a segunda carta de 1 Pedro... segunda carta de 1 Pedro é ótimo, né? A segunda carta de Pedro, ela é tanto positiva como negativa. Aqui nesse texto que acabamos de ler, a gente tem um resumo de tudo aquilo que Pedro apresenta na sua correspondência. Nesse texto, e inclusive é o tema do devocional de hoje, guardar e crescer. Nesse texto, Pedro concluindo, está difícil, hein? Pedro concluindo, né? Ele fala, portanto, então ele está concluindo tudo que ele falou, e ele ainda fala mais, né? Portanto, amados, sabendo disso o quê? Sabendo do que ele disse anteriormente. Vocês devem fazer duas coisas: guardar e crescer. Guardar é negativo, você vai ter que deixar de fazer coisas, e crescer é positivo, você vai ter que passar a fazer coisas. Então, o apóstolo aqui, ele tem dois focos bem delineados. A segunda correspondência de Pedro tem duas linhas muito claras que o apóstolo segue e que a gente vai também trabalhar nessa manhã. A primeira linha é que ele deseja condenar, mas ele quer condenar de maneira veemente os falsos mestres e os seus ensinos. Só para você ter uma ideia, olha o que ele disse aí no versículo 1 do capítulo 2. Olha o tom, olha como que Pedro ele se apresenta de maneira muito direta, objetiva e de maneira muito séria com esses falsos mestres. 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Como surgirão entre vocês falsos mestres? Olha isso aqui. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No capítulo 2 aqui de 2 Pedro, você provavelmente, se não meditou ainda, é importante que você o faça, mas qual é o ponto aqui? É que nesse capítulo 2 de 2 Pedro, Pedro ele vai revelar de maneira muito direta 4 características desses falsos mestres, desses falsos profetas. Ele vai dizer que esses caras são subversivos, ou seja, eles trabalham secretamente, né? Eles gostam da penumbra, eles gostam da escuridão, eles amam os corredores da igreja, eles amam os lugarzinhos escondidos. Se fosse nos nossos dias, né? Eles amam o WhatsApp, né? Para ficar ali mandando porcaria via WhatsApp, né? Então, eles são subversivos, eles amam a penumbra, eles amam a escuridão, eles amam se esconder. Além disso, são imorais. Pedro chega a citar aqui que eles amam o adultério. São avarentos e a avareza deles se manifesta na comercialização da fé. Parece que Pedro está falando dos nossos dias, né? E por último, eles são desonestos. São desonestos, caloteiros, né? Trambiqueiros, enfim, fazem todo tipo de ações que são vergonhosas. Talvez o grande ensino que a gente vai ter aí, e isso é valiosíssimo para todos nós, é que nem todos que falam em nome de Deus são enviados por Deus.
Muitas pessoas podem estar falando em nome de Deus, podem estar usando o nome de Deus para as suas tarefas ou as suas atividades imorais, mas o ponto é que eles não são enviados de Deus. Quem os enviou é outro, né? Quem os enviou é Satanás, o rei das trevas. E outra coisa que nós percebemos aí, na fala do apóstolo, é que a responsabilidade por desmascarar e confrontar o falso mestre é dos crentes, é sua, é minha. Nós é que somos chamados para desmascarar esses falsos mestres. Então algumas frases aí que a gente ouve no meio dos crentes devem ser rejeitadas, daquelas frases do tipo, ah não, mas ele está ganhando muita gente para Jesus. Então deixa lá, né? Está ganhando muita gente. Outra frase que a gente escuta bastante é aquela seguinte, não, que isso, a gente tem que ser mais compassivo, a gente tem que ser mais paciente, amoroso, gracioso, né, com essas pessoas. Não nos parece que é essa a recomendação do apóstolo. O apóstolo, ele diz, olha, os crentes são responsáveis por desmascarar esses indivíduos. Os crentes são responsáveis por confrontar esses indivíduos, confrontar o falso ensino deles. Agora, como eles são subversivos, é difícil, né? Por exemplo, o indivíduo prega, nem o esboço que ele usou, ele pode compartilhar. E por que ele faz isso? Porque ele está escondido nas trevas, né? Não tem ali um material que ele usou, ele não mostra suas origens, né? A sua confessionalidade, enfim. Ele se esconde porque é o caminho, é o lugar dele. Agora, quem é responsável por desmascarar esses indivíduos somos nós. E nós temos que usar quaisquer ferramentas para poder desmascarar esses falsos mestres. Na verdade, vamos ser bem honestos, gente, os falsos mestres se alimentam de falsos crentes. Os falsos mestres amam falsos crentes. E falsos crentes amam falsos mestres, né? Fala ao ouvido deles. Cada um ali é um processo de retroalimentação. Um gosta do outro. Eles vivem ali porque gostam mesmo. Lamentavelmente, em muitos casos, são pessoas que às vezes vão perder as suas economias, talvez economias conquistadas com muito esforço, mas no afã de ganhar mais economias, de ganhar mais dinheiro. Um exemplo apenas, tá? Vão também se envolver com essas coisas porque escutam o que querem escutar. Bom, então essa é a primeira linha da carta de Pedro, a linha negativa. Guardem-se dos falsos mestres, tarefa nossa. A segunda linha dele é a linha positiva, ou seja, os crentes, eles receberam todas as dádivas de Deus e devem crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Tanto lá, o texto que lemos no capítulo 3, onde Pedro fala, cresçam na graça. Mas olha só, deixa eu destacar um outro texto aqui, que eu achei lindo, que é o versículo 3 do capítulo 1. Então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Como? Pedro vai dizer, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Como nós vamos receber todo o poder divino para a vida e para a piedade? Através do conhecimento do Senhor Jesus. Esse conhecimento é que vai produzir, então, esse antídoto, esse remédio, e esse é o único remédio, a única arma contra o falso mestre. Qual é a arma que nós temos contra o falso ensino? Crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Pedro apresenta esse caminho como arma letal contra o falso ensino e contra o falso mestre. Crescimento na graça. Agora, como podemos crescer espiritualmente? Será que temos uma receita do crescimento espiritual? Sim, o Novo Testamento nos apresenta um caminho, aliás, né? O Novo Testamento nos apresenta um caminho para o crescimento espiritual. Qual é esse caminho? Primeiro, estudo da palavra de Deus. Preste atenção. Eu não estou falando de um seminário de teologia, não. Estou falando de estudo pessoal. Nós não podemos substituir o estudo corporativo pelo estudo pessoal. Todo crente é chamado a examinar por si próprio as escrituras.
todo crente é chamado para ele estudar a palavra de Deus. É claro que os seminários vão cooperar, é claro que as escolas vão cooperar, é claro que o devocional vai cooperar, a pregação vai cooperar, enfim, nós vamos ter aí ferramentas e ferramentas e ferramentas e ferramentas que vão cooperar no estudo da palavra de Deus, mas nada substitui o exame de cada crente das Escrituras. Todo crente é chamado a fazer isso. E aí não importa se você gosta ou não, se você tem tempo ou não, se você, sei lá, não importa, não importa. Todo crente é chamado para estudar e examinar as Escrituras. Outra coisa, outro caminho para crescimento espiritual é a comunhão da igreja. As coisas que a igreja propõe para ser feito. É claro que aqui nós temos uma tensão, né, entre as atividades nossas e as atividades da igreja, e a igreja tem que ser sincera e honesta para não encher os crentes de atividades, para não dar um ativismo para os crentes. Por outro lado, os crentes precisam priorizar, em alguma medida, a dieta espiritual que a igreja propõe para eles, mas sim, a igreja ela precisa fazer isso. Agora, gente, precisamos de igrejas que estejam dispostas também a ensinar a palavra de Deus. Igrejas que fazem atividades, que são atividades que não tem tanto como ênfase o ensino da palavra de Deus. Então, ênfase, por exemplo, no crescimento apenas, ênfase em técnicas corporativas. Então, igrejas que vão ensinar como ganhar dinheiro, como se vestir, como se maquiar, né? Não nos parece que são coisas que a igreja deva fazer. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa ser um local de ensino da palavra de Deus, porque isso traz crescimento para os crentes. E outras coisas, o crente não deve aprender outras coisas? Opa, se deve sim. Por isso a igreja não pode ser ativista, né? Ter atividades em excesso. Mas a comunhão da igreja, quando bem equilibrada, quando uma dieta bem equilibrada, ela traz crescimento espiritual para o crente. E o último, sem dúvida alguma, é como se fosse a argamassa que une tudo isso aí. É como se fosse a junção de tudo isso, que é a oração. A oração é aquilo que é capaz de unir o crescimento, a piedade, a vida comum, o serviço e tudo mais. Então, a oração é sim uma maneira de crescer espiritualmente. Eu não vou abordar aspectos sobre a oração aqui, mas por hora é só importante dizer que o método não é tão importante quanto o ato. Então, eu oro 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, eu oro de madrugada, eu oro no monte, eu oro 1 hora, eu oro 2 horas. O método não é tão importante quanto o ato. É importante que em todo tempo estejamos em oração, orando sempre ao Senhor e falando com Deus. Então, a oração é sim uma maneira de crescer espiritualmente. Bom, moral da história, aí já para a gente ir caminhando para o fim, a moral da história é que a inaptidão de muitos crentes é o terreno fértil para o estabelecimento de indivíduos desonestos e imorais. O fato dos crentes conhecerem pouco a palavra de Deus é um terreno onde imorais e desonestos vão crescer e crescer bastante. Nós temos a palavra de Deus como arma letal contra tais pessoas. Acabamos com o falso ensino quando conhecemos a palavra de Deus. Desafio do Léo, então, aí, para esta quarta-feira, né? Interessante que só um último comentário aqui, ninguém vai dizer que é um falso mestre por vontade própria, né? Ninguém vai dizer, eu sou falso mestre. Não. Às vezes ele até pode ser bem intencionado, né? Eu tenho boas intenções. Mas se você não tem preparo para aquilo, mesmo tendo boas intenções, você vai fazer a coisa errada. Por isso que é importante que o mestre ele se coloque na condição de ser julgado. Né? O que eu estou falando aqui, não confie em mim. Julgue você mesmo pela palavra. Eu abro, o mestre verdadeiro, ele abre o que ele ensina para que aquilo seja averiguado pelos crentes. Ele não tem problema nenhum em ser averiguado. Isso não o incomoda de modo algum. Desafio do Léo, última aplicação final aí, já pra gente orar. Qual é a aplicação? O desafio é o tema de hoje. Guardar e crescer.
É duas coisas que temos que fazer, gente. Guardar e crescer. Guardar do falso ensino e crescer espiritualmente. Desmascarar os falsos mestres e fazemos isso com o nosso crescimento espiritual. Ou seja, quando crescemos no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Hora de orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, nós adoramos o Teu nome porque o Senhor nunca deixou o Seu povo confuso. O Senhor nunca deixou o Seu povo se perder, Pai, sem o conhecimento da Tua palavra. Sempre o Senhor enviou os seus mestres, sempre o Senhor enviou a tua palavra, sempre o Senhor enviou o ensino que o teu povo precisa para se alimentar e crescer espiritualmente. Obrigado por isso, Pai. Nos livra de cair nas garras, nas teias, Pai, dos falsos mestres. Que possamos julgar de maneira honesta, graciosa, mas também de maneira muito séria aquilo que nós ouvimos e aprendemos. E que a graça, o amor e a bondade do Senhor nos marquem em todo o tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.